a disputa política, como eu disse, já apareceu logo na abertura da CPI, né, com a escolha do nome para a presidência. O nome indicado pelo governo é o do senador Fabiano Contarato, e a oposição bolsonarista aposta no Hamilton Mourão. Assim que eu desliguei aqui para começar a apresentação do Central, estava acontecendo a votação, então a gente vai ficar de olho para trazer as informações. Mas eu queria começar perguntando, Lavareda, qual é a situação do governo e da oposição nesse momento na escolha desse presidente e o que isso vai significar, né? Quem levar essa presidência, na prática, está levando o quê? Olha, Luísa, como você já comentou antes, essa CPI, na verdade, ela vai ser pouco esclarecedora, ela vai aprofundar o mínimo possível o que seja a estrutura do crime organizado no Brasil, etc., até porque a CPI não dispõe dos instrumentos exatamente para isso. Quem dispõe de melhores instrumentos seria o Ministério Público Federal, Polícia Federal, órgãos desse tipo. Então, é um ringue político que se estabelece. A presidência da CPI, assim como a relatoria, são os dois cargos que nós sabemos, já assistimos várias outras CPIs, sabemos que são os cargos que têm maior importância, tanto pelo controle e encaminhamento dos trabalhos da comissão, como pela exposição permanente. São os dois personagens de cada CPI que ficam sob o foco mais frequente da mídia. Nós vamos ver, então, se essa balança vai pender para um lado ou para o outro. É mais, o que eu acredito, um capítulo lamentável da politização, da ideologização de um problema que devia ser um problema suprapartidário e supra-ideológico, que é o da segurança pública, que é equivalente ao da saúde pública. Nós já assistimos no passado que a politização de uma questão, por exemplo, como da vacinação, etc., o quanto prejudicial foi para a sociedade brasileira e quantas vidas foram ceifadas por conta dessa politização. Luísa. Boa tarde, gente. Eu vou começar discordando de vocês dois, posso? Amistosamente, amigavelmente, no espírito aqui do Central Meio, mas queria te fazer uma... Eu estava assistindo a sessão de abertura da CPI, Lavareda, e antes de começar essa sessão, eu estava exatamente no mesmo espírito que você acabou de descrever. Putz, mais um teatro, mais um palco de disputa histriônica, né, de narrativas, sobre um problema que é tão sério e com provavelmente muito pouca efetividade, né? Eu não sei se eu estou muito ingênua e otimista, mas eu concordo, eu confesso que assistindo à sessão de abertura e aos discursos que antecederam a votação, eu fiquei um pouco surpresa com o grau de civilidade que eu acabei de testemunhar entre os senadores. A gente está acostumado com tanto grito de coisas absurdas, principalmente quando envolve alguns parlamentares em particular, de uma agenda muito do falatório e pouco dos projetos, né, que eu fiquei realmente positivamente surpresa. E vou explicar por quê. O tom que foi empregado ali por todos, com exceção do senador Eduardo Girão, do Partido Novo, mas incluindo Jacques Wagner e Flávio Bolsonaro, que pediram a palavra, foi um tom de sobriedade, foi um tom de relativos apontamentos de dedo ali para governo, para tal, mas no geral, primeiro, todos foram civilizados o suficiente para reconhecer a legitimidade dos dois candidatos à presidência da comissão. Então, o Mourão e o Fabiano Contarato tiveram elogios de todos que pediram a palavra, com exceção do Girão. Uhum. Ambos reconheceram um no outro uma parceria informal que vem, Contarato e Mourão, né, que vem acontecendo ali ao longo desses 3 anos nos temas de segurança pública, o que a gente sabe o quão raro isso é, pensando no que essas duas figuras representam, né, Lavareda? E, por fim, uma outra coisa assim que
que me surpreende, assim, foi a própria fala do Alessandro Vieira, que é o senador do MDB, que propôs a criação da CPI ainda em junho, né? Então, anterior a essa operação, né, do Rio, com o plano de trabalho e tudo mais. Eu concordo com você, Lavareda, que talvez em termos de resultado e conforme a CPI avance, a gente não tenha sessões talvez tão tranquilas e civilizadas como foi essa de abertura. Mas com o histórico recente do nosso Congresso, com o tipo de conversa que a gente vem tendo em torno de todos os assuntos que mobilizam a atenção da sociedade, eu te confesso que eu falei, opa, peraí, tem um sopro aqui de política real sendo feita ou eu estou sonhando? O que está acontecendo aqui? Então eu queria te ouvir um pouco se o fato de esse tema ser tão caro para os dois lados, né, tanto para a situação quanto para a oposição. Lembrando que o governo não assinou a criação da CPI, porque governo nenhum assina a criação de CPI nenhuma, né? Vamos combinar, mas quero te ouvir sobre isso. Mas ainda assim, será que por que esse tema mobiliza tanto e talvez seja o tema que vá dominar a disputa eleitoral? Será que a Casa Alta está em condição de levar esse assunto com um pouquinho mais de cautela? Ou nós vamos descambar para, assim que passar essa eleição, descambar para porradaria mesmo? Um segundo antes da resposta, só para dizer que foi eleito o presidente da comissão, Fabiano Contarato. O que é começa como uma prova de que o discurso do Alessandro Vieira pedindo que fosse o Contarato. Para quem está nos assistindo, o senador Fabiano Contarato, desculpa, Lavareda, só para concluir a informação. O senador é do PT do Espírito Santo, tem 27 anos de história de delegado da Polícia Civil e já votou contrário à orientação do partido e do governo, algumas vezes em pautas de segurança pública, justamente por ter essa visão de delegado de polícia, que é uma visão, e por prezar ali por uma certa independência, por uma independência diante desse tipo de tema. Mas, Lavareda, tá contigo aqui. Vamos lá. Tu pode me chamar de ingênua, tá? Pode desmontar toda a minha ingenuidade aqui sem nenhum problema. Ô Flávio, é uma grande diferença, quer dizer, uma pequena grande diferença na percepção que nós dois expressamos. É que eu não assisti os trabalhos da comissão, a abertura, e você assistiu. Eu costumo dizer que quem tem bom senso não briga com os fatos. Então você está nos trazendo um fato. Agora, em benefício do meu argumento, eu diria apenas que o que você assistiu, e você denominou corretamente como início de uma peça de teatro, expressão sua, o que você assistiu foi apenas o primeiro ato dessa peça de teatro e nós precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A escolha do presidente vai na direção de reforçar o seu argumento, ou seja, com essa presidência é possível que nós tenhamos alguma coisa mais moderada. Quando a Luísa falou no padrão de você próprio, vocês falaram no padrão de comissões no Congresso, a disputa muito acirrada, frequentemente desrespeitosa até, etc., nós provavelmente estávamos pensando em Câmara Federal. Lembrar que a senioridade é uma marca do Senado. Então, essa senioridade por si só confere uma maior moderação, um grau de moderação um pouco maior, se não muito maior, a abordagem dessas questões. Agora, de qualquer forma, acho que a investigação sobre a estrutura do crime organizado no Brasil, com certeza, me parece, não é uma CPI que pode levantar, fornecer essas informações. A CPI poderá demandar de órgãos públicos que provavelmente já estão fazendo. Lembrar que o CNJ está às voltas também com essa tarefa no momento que foi colocada pelo seu novo presidente do STF. Com relação, você toca numa coisa interessante, Flávio, bastante interessante para quem está nos acompanhando ficar atento a isso.
a hipótese de que a questão da criminalidade, do crime organizado, terá centralidade na eleição do ano que vem. Foi o que você disse. Sim. Aí eu costumo dizer o seguinte: quando você está há muito tempo distante de uma eleição, os fatos, você precisa analisá-los, as pesquisas também, os fatos, você precisa analisá-los com dois instrumentos. Precisa analisá-los com lupa, para você conseguir ter toda a riqueza das nuances daquele fato, da estruturação, da etiologia daquele fato, origem, etc. Mas precisa, do ponto de vista da eleição, ano depois, analisá-los como uma espécie de uma luneta. Ou seja, será que esse fato, tão importante hoje, tão relevante hoje, tão mobilizador hoje, continuará a sê-lo na mesma dimensão, na mesma proporção, na mesma temperatura daqui a um ano? Eu, em direção contrária, Flávia, hipotetizo que não. Hipotetizo que não. Salvo se operações equivalentes vierem a se verificar no período eleitoral, tá certo? As mesmas causas, as mesmas consequências. Então, é provável que, se vierem a ocorrer coisas semelhantes, mega operações correspondendo mesmo à adjetivação, com essa magnitude, com esse número de mortes, com essas cenas chocantes que a operação trouxe ao país, é óbvio que isso vai adquirir centralidade. Historicamente, lembre-se, houve uma eleição em 1988, a segunda eleição municipal da nova república, onde a prefeita Luísa Erundina, que não era de longe favorita, que não liderava as pesquisas, na última semana conseguiu se eleger. Por conta de quê? Por conta de um choque de forças de segurança e trabalhadores na usina de Volta Redonda. Então, uma coisa que não tinha nada a ver com aquela conjuntura eleitoral municipal sobreveio, empolgou as mentes, etc. Então, tipo efeito borboleta, né? Tipo um efeito borboleta ali. No caso, foi mais do que uma borboleta, foi um dromedário que mergulhou no lago da eleição. Foi uma coisa pesadíssima. E isso pode ocorrer, ou seja, a conjuntura eleitoral ser afetada por fatores teoricamente estranhos a ela. E por que eu digo estranhos a ela? Porque eu acredito que a eleição presidencial de 2026, sendo uma eleição normal, tecnicamente, ou seja, não é uma eleição crítica como a eleição de 2018, vamos ter sempre presente isso. 2018 é uma eleição excepcional na história do país, como outros países tiveram e têm suas eleições críticas. São eleições de conjuntura específica em que a lógica, a predominância da questão econômica fica de lado, fica afastada. O senhor se refere a 2018 ou a 2022? Desculpe interromper. Não, estou me referindo a 2018, que é uma eleição marcada pela maior recessão da história, pela maior operação judicial da história, de contestação da legitimidade do sistema político, etc. É a eleição crítica que trouxe a emergência de Jair Bolsonaro, que propiciou a emergência de Jair Bolsonaro. E nós estamos, até hoje, sentindo os efeitos dessa eleição. Mas, sim, 2026, eu acredito que o que vai estar em questão, no eixo, é a dimensão econômica. É o desempenho do governo Lula à frente da economia e, sobretudo, as expectativas que se abrem para o país a partir da eleição de 2026. Olha só, você precisa dominar a IA antes que ela te domine, viu? Foi pensando no desafio da era dos agentes e automações que está de volta o curso queridinho do meio. Lançamos o Bootcamp 25-26 IA Formas de Usar, numa edição prática comigo e mais 3 especialistas para ensinar como transformar ferramentas de IA em resultado real nos seus projetos e na sua rotina. As ofertas de pré-lançamento vão até quarta-feira, 5 de novembro. Tem 30% de desconto no curso avulso, ou você pode assinar o plano Premium mais cursos para acessar esse e outros cursos do meio. E se já é Premium, pode fazer o upgrade para o Premium mais cursos com 20% de desconto. Corre, que é por pouco tempo. Clica aí no link da descrição e garanta seu desconto agora.